Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal JJV Learn e hoje com mais um vídeo da série da história do cristianismo. E hoje nós vamos falar sobre a reforma protestante na perspectiva de Ulrico Zwinglio. E quem foi Ulrico Zwinglio? Ulrico Zwinglio foi o reformador da Suíça, reforma que foi no mesmo período da reforma na Alemanha. Ele nasceu em 1484, coincidentemente no mesmo ano que Lutero nasceu, diferenciando apenas 2 meses. Eles nasceram quase no mesmo ano, quase no mesmo dia. E Zwinglio ele estudou tanto na Basileia como em Berna, e essas cidades elas eram fortemente influenciadas pelo humanismo. Isso também caracterizou a forma como o Zwinglio pensava. E ele estudou também na Universidade de Viena, e ele se tornou mestre em artes em 1506. Ele dominava o grego, foi influenciado por Erasmo de Roterdã e estabeleceu, quando ele foi pastor em Zurique, a educação pública geral. E muitos pregadores surgiram de Zurique e espalharam o evangelho na perspectiva protestante por toda a Suíça. Jonathan, você comentou que as reformas ocorreram de Lutero e de Eurico no mesmo período, mas teria alguma diferença ou seriam parecidas as reformas, ou eles tiveram algum sincronismo entre os dois? Os dois eles tinham personalidades diferentes. O Ulrico Zwinglio, ele era influenciado por Erasmo de Roterdã, e ele tinha muito conhecimento de grego e conhecimento do Novo Testamento, e ele interpretava as escrituras tipo assim, ó: se tá nas escrituras tá certo, se não tá, tá errado. E eu acredito porque tá nas escrituras. Por exemplo, para diferenciar isso de Lutero, o Lutero, porque ele acreditava na predestinação, além de estar nas escrituras e além de ser agostiniano, ele tinha a influência de Santo Agostinho, que acreditava na predestinação e pregava nos moldes que posteriormente seriam conhecidos como os moldes calvinistas, os 5 pontos do calvinismo, só com alguma diferença que o Lutero não acredita na expiação ilimitada. Mas enfim, como Lutero responderia sobre essa doutrina? Lutero diria que, além de estar nas escrituras, ele começou a acreditar de fato na predestinação, porque ele viu que o homem era preso ao pecado e o único jeito de você ser salvo era pela graça, porque o ser humano por si só nunca conseguiria agradar a Deus. Já como o Zwinglio responderia isso? O Zwinglio responderia porque está nas escrituras, é algo claro e por isso devemos acreditar. Então o Zwinglio ele era mais preto no branco. O Lutero ele era tinha mais a questão do empirismo, da experiência, o jeito que eles se converteram foi diferente também. O Lutero ele teve toda aquela tortura. Você que não ouviu o vídeo anterior, vai aí na playlist e assiste o vídeo sobre a reforma protestante na perspectiva de Lutero. Então Lutero teve toda a questão do pecado, a questão que ele se revoltou contra Deus em alguns momentos, a questão que ele lutou até contra o diabo. Se você for estudar mesmo o que Lutero escreveu, o que ele viveu, você vai ver que ele tinha todo esse contato com o mundo espiritual. O Zwinglio não, o Zwinglio era mais racional. O Zwinglio, isso se reflete na forma como ele via o culto. O Zwinglio acreditava que o culto tinha que ser praticado por pessoas dentro de uma sala branca, apenas isso, e que nada que não tivesse na Bíblia não deveria estar no culto. Por exemplo, ele tirou até o órgão da igreja de Zurique, porque o órgão não estava na Bíblia. Já o Lutero, ele tinha ainda os resquícios católicos, e isso se refletiu na principal diferença entre os dois. Que diferença foi essa? Foi a diferença da Eucaristia. Eu vou me aprofundar sobre esse debate que eles promoveram em 1529, e a Eucaristia foi um motivo que o próprio Lutero disse que ele e Zwinglio não comungavam do mesmo espírito. Isso é uma frase muito forte, mas por quê? Porque a Eucaristia ser do Senhor não era um motivo secundário, não era um motivo periférico, era um motivo principal, central na igreja daquele momento. Então essa foi a principal diferença, a forma como eles viam as escrituras e a questão da Eucaristia. Então a conversão do Zwinglio foi um processo lento e intelectual. Basicamente ele começou a comparar a igreja católica com as escrituras, e ele viu que existiam discrepâncias gritantes. E como ele era purista, ele acreditava que simplesmente o que estava nas escrituras era o correto e o que agradava a Deus,
isso influenciou seu ministério, mesmo ele se tornando padre da igreja. E ele se tornou padre na cidade de Glarus. E lá ele conheceu alguns mercenários que iam à igreja, iam à paróquia. E ele, a priori, não se posicionou contra a prática deles. E o que eram os mercenários naquela época? Não eram os mercenários dos moldes dos filmes de Hollywood, e não eram os mercenários nos moldes aqui do Nordeste, que tem pistoleiros. Eles são considerados mercenários, que matam por dinheiro. Eles eram guerreiros, era um grupo de guerreiros que iam para a guerra a mando de um rei. E depois da guerra, eles recebiam dinheiro e já não serviam mais aquele rei. Então eles eram mercenários. Então o Zwingli, ele teve contato com eles, viu a vitória deles, viu eles sendo derrotados, alguns sendo mortos. E com isso, ele viu que esse tipo de prática era uma prática desonrada. Ele acreditava que a guerra, você só poderia participar de uma se fosse por uma causa nobre, não simplesmente por moedas, por dinheiro, sem ter honra. Então o Zwingli teve contato com esse pessoal e depois ele se tornou padre também na cidade de Enschede, entre 1516 e 1518. Ele começou a se destacar por ser um bom orador, por ter muito conhecimento teológico, principalmente do Novo Testamento. E em 1519 ele foi agraciado para ser o paróquio, para ser o sacerdote da grande igreja, na principal igreja de Zurique, em 1519. E entre vários sermões, ele pegou um sermão que deveria ser pregado, e ele não pregou aquele sermão, ele pregou por conta própria sobre o Evangelho de Mateus. E por que o Evangelho de Mateus? Porque é o primeiro Evangelho do Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, e ele manjava de grego, e isso soou como um desafio à igreja. E no mesmo ano que ele se tornou sacerdote na cidade de Zurique, teve uma peste na cidade de Zurique em 1519 que dizimou 1/3 da população. O Zwingli, ele pregava para os doentes, e com isso ele também ficou doente. Ele ficou doente 3 meses, não morreu, mas nesse período ele teve uma experiência com Deus e ele entendeu como era importante depender de Deus, até porque ele poderia morrer e se encontrar com o Criador. Então aquilo ali foi algo que marcou sua vida. Jonathan, tem um assunto relacionado ao Zwingli que é relacionado, na verdade, à Quaresma. Tem um episódio dele com a Quaresma. Como é que foi esse episódio? Depois que ele se recuperou da peste, as diferenças entre a pregação de Zwingli e a igreja se intensificaram. E esse momento da Quaresma foi interessante, porque alguns membros da igreja, no período da Quaresma, comeram carne, mais precisamente salsicha. E o que o Zwingli fez? O Zwingli não os repreendeu, não os excomungou. O Zwingli, ele pregou um sermão sobre liberdade a favor dos membros, justamente porque ele não concordava com a questão de não comer carne no período da Quaresma, não comer peixe, essas coisas ele não concordava, até porque não estavam nas escrituras. E ele era um cara centrado nas escrituras, e o culto deveria ser centrado somente em Deus e nas escrituras, baseado nas escrituras, centrado em Deus e baseado nas escrituras. Isso acabou agravando mais ainda a situação dele com a igreja católica. E o Conselho de Zurique, vendo essa situação, promoveu debates públicos, onde o Eurico Zwingli, ele debatia as ideias dele contra outros padres. E as ideias de Zwingli prevaleceram como ideias verdadeiras que deveriam ser praticadas em Zurique. E isso foi o grande apogeu da reforma na Suíça, onde os padres começaram a casar, padres e freiras começaram a casar entre eles e com pessoas que não eram da igreja. Ou seja, o celibato caiu, as imagens de escultura foram tiradas dentro da igreja. Por quê? Porque para ele tinha que ser uma sala branca, porque o centro é Deus e Deus é espírito, não pode ser representado por imagens. Aí a missa foi substituída por um culto centrado em Deus e baseado nas escrituras. E isso foi em 1522, quando ele disse que não era mais a missa, não era mais para fazer o sacrifício de Cristo novamente, mas era simplesmente para cultuar o Deus verdadeiro baseado na Bíblia. E em 1529 ocorreu uma reunião entre os reformadores que estavam, porque não existia só Lutero e Zwingli, existiam outros reformadores. Colampádio de Basileia
e Bucero de Estrasburgo eram os outros reformadores da época. Esses bem menos conhecidos deviam ter escrito menos e ter tido menos influência naquela época. E quem reuniu esses reformadores? Foi o magistrado Felipe de Hesse, que era um protestante, e ele reuniu eles 4 na cidade de Marburgo para debater sobre assuntos referentes à reforma. Justamente já estavam se organizando como uma nova religião. E dentre muitos debates, muitos assuntos, eles debateram sobre a questão da perspectiva da reforma protestante em relação à política, em relação ao exército, as ações militares que ocorriam naquele tempo. E foram 15 assuntos. Em 14 desses 15 assuntos, Lutero e Zwinglio concordaram. Porém, em um assunto, naquele que eu falei no início do vídeo, Eucaristia, eles não concordaram. Lutero, ele não era adepto da transubstanciação. Ele era adepto da consubstanciação. Ele que começou a desenvolver essa ideia. Porque o que é de fato a transubstanciação? O nome já está dizendo, é transformar uma substância. Que substância é essa? São os elementos da ceia. O vinho é transformado em sangue e o pão é transformado em corpo. É isso que creem aqueles que são adeptos da transubstanciação, e essa é a crença da Igreja Católica. Então é a transformação literal. Aquele pedaço de hóstia é de fato o corpo de Cristo, fisicamente falando. Lutero não acreditava nisso, mas ele acreditava na consubstanciação. Ou seja, o corpo de Cristo está presente espiritualmente nos elementos da ceia. E essa foi a grande diferença entre ele e o Zwinglio, porque o Zwinglio não acreditava que existia a presença nem física nem espiritual do corpo de Cristo nos elementos da ceia. Ou seja, os elementos continuavam sendo elementos, mas o Zwinglio ele tinha uma visão espiritual também. Ele acreditava que a pessoa era abençoada espiritualmente quando ele participava da ceia. A ceia de fato era representativa e memorativa. Essa visão, que também é a visão posteriormente Calvino, é a visão dos anabatistas. Então o Zwinglio ele tinha uma visão mais espiritual e foi o primeiro a rebater essa visão mais física. E essa diferença é relacionada a como eles viam o material espiritual. O Zwinglio, como eu disse anteriormente, ele tinha mais essa visão materialista, mais preto no branco, influenciado pelo humanismo. E o Lutero ele era mais espiritual mesmo, e ele acreditava no que as coisas físicas serviam. O Lutero ele ainda tinha esses requisitos católicos, apesar de já ter se desvinculado de muito do catolicismo, mas isso influenciou a visão dele da Eucaristia, que ele é adepto da consubstanciação, que desenvolveu, e o luteranismo até hoje é adepto da consubstanciação. Existem também alguns teólogos que afirmam que ele não ter aberto mão da consubstanciação nesse debate é porque ele ainda tinha esperança de conseguir alguns católicos para o lado da reforma protestante. E se ele abrisse mão da consubstanciação, abriria um abismo entre o luteranismo e o catolicismo. Com o avanço do protestantismo na Suíça, algumas regiões permaneceram católicas e outras regiões se tornaram protestantes. Então as regiões católicas elas começaram a se aliar, a tender uma aliança com Carlos V. E isso os protestantes consideraram como uma traição à confederação. Isso causou uma sanção econômica que a Suíça fez às regiões católicas, e isso os enfureceu. Então existiu uma tensão política muito grande que culminou em uma guerra civil. E em 31 de outubro de 1531, os católicos invadiram de surpresa Zurique. E quando o Zwinglio ele viu isso, ele se juntou com alguns soldados e foram para o pelotão de elite para a frente da cidade, buscando atrasar o ataque dos católicos, para que o exército de Zurique se ajeitasse, se reunisse, se organizasse dentro da cidade. Então o Ulrico Zwinglio ele não era contra a guerra quando fosse por uma causa justa, e ele considerou isso uma causa justa. Tem alguns registros históricos que o Zwinglio foi contra essas sanções econômicas contra os católicos, justamente porque isso poderia causar essa tensão e essa guerra.
e o Zwinglio provavelmente estava certo, né? Se ele era contra essa sanção econômica, porque causou realmente uma guerra civil e muitos morreram, inclusive o Zwinglio, que foi morto, esquartejado. O corpo dele foi esquartejado após sua morte. Porém, essa guerra durou apenas um mês e depois se fez uma paz, apenas com sanções econômicas, mas não teve mais guerra na Suíça por motivos religiosos e econômicos. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nesse período já existiam os anabatistas e posteriormente, com a Suíça se convertendo ao protestantismo, o protestantismo chegou em Genebra. Genebra é importante para a reforma protestante porque daqui 2 semanas nós vamos ver sobre a reforma protestante na perspectiva de João Calvino, que é outro grande reformador, talvez o mais conhecido junto com Lutero. Zwinglio é menos conhecido, mas também teve sua importância, porque se Zwinglio não tivesse movimentado o protestantismo, instalado o protestantismo na Suíça, provavelmente Genebra não teria se convertido, e Calvino, o ministério de Calvino, sua obra, sua importância até para a economia, para o capitalismo, não teria ocorrido. Então, por isso, falar tão detalhadamente, não com o detalhe que era necessário, mas falar desse grande homem da reforma protestante, que foi Eurico Zwinglio. E na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre os anabatistas e depois vamos falar sobre a reforma protestante na perspectiva de Calvino. Nós também estamos nas nossas redes sociais, você vê aí na nossa descrição, nos segue no Instagram e curte a nossa página no Facebook. E se você gostou desse vídeo, dá um like, ajuda esse vídeo a ficar lá em cima no YouTube. E se ainda não é inscrito no canal, não sei o que você está perdendo, se inscreve no canal para ficar a par de todas as nossas novidades. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!